Vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra. Oh, amados, como eu amo a palavra do Senhor. Quem trouxe a Bíblia de papel, abra em João capítulo de número 11. Bíblia de papel, abra em João capítulo de número 11. Pastor, eu não trouxe a minha Bíblia de papel. Então conecte o seu celular, deixando ele em modo avião, porque tem gente que adora ficar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, e eu não consigo entender as pessoas fazendo isso na casa de Deus, mas fazem. Então, abra o seu sabre de luz, conecte em João 11, deixe em modo avião, para que possamos falar a palavra de Deus. Aqueles que acharam, eu posso ouvir um amém? Então vamos embora. Nós estamos no começo do ano, é início de ano, 2025, nós falamos do ano do extraordinário. No ano de 2024, nós falamos de milagres. E daí, inclusive, surgiu hoje o nosso atual slogan: nós cremos em milagres. E na virada do ano 2026, nós declaramos que esse ano é o ano da gratidão. O ano de ser agradecido. O ano de agradecer. Inclusive agradecer a Ti por aquilo que ainda nós nem alcançamos, mas já somos gratos. Domingo passado foi o primeiro domingo que eu preguei. E começamos falando de primícias. O princípio de próton, das primeiras coisas. Jesus em primeiro lugar. E quando nós falamos sobre isso, nós mostramos que a gratidão é algo que marca. É algo tão extraordinário que abre janelas, abre portas. E nós falamos do princípio de próton, das primícias. Em João 11, nós encontramos uma história, que é a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro que havia morrido, e após 4 dias, o Senhor vai até Betânia e o ressuscita. João 11, versículo 1, diz que ele estava enfermo. Se você olhar, você vai ver isso. Estava enfermo. Ele era natural de Betânia. E cita que havia 2 irmãs, Marta e Maria. No verso de número 3, vai dizer que este Lázaro e as 2 irmãs, que este Lázaro era aquele a quem Jesus amava. Então Lázaro não era qualquer um. Há poucas referências na Bíblia de Jesus chamando alguém de amigo, dizendo que amava. E isso muitas vezes só acontece, essa expressão de amigo, de gente que amava, só vai ver no final do seu ministério. Mas Lázaro é uma pessoa que desfruta do amor de Jesus, da amizade de Jesus. No verso de número 2, está escrito que essa Maria, já que o texto diz que ele era irmão de Marta e de Maria, que essa Maria, cujo irmão era Lázaro, que estava enfermo, esta era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Só que esta referência de João 11, 2, está tratando de um acontecimento que só vai se realizar no capítulo seguinte,
que é João 12. Como o apóstolo João escreve o texto 70 anos depois do acontecido, entre 60 e 70 anos depois do acontecido, é claro que ele cita Maria, que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos, logo para identificar quem era Lázaro, baseado na referência de Maria. Olha que coisa interessante. No verso 3, ele diz que Jesus amava a Lázaro, mas a referência de quem era Lázaro se baseia em uma mulher que unge o Senhor e lhe enxuga os pés com o cabelo. Essa é a referência. Ou seja, Lázaro é marcado pela ressurreição, mas a marca de Maria é o ato que ela faz de gratidão. Porque ela unge os pés de Jesus, inclusive também citado em Mateus e em Marcos. Ela unge os pés dele depois de Lázaro ter ressuscitado. Ou seja, é um ato de gratidão. E esse ato de gratidão, de primícia, de entrega, é algo que vai marcar tanto a pessoa de Jesus, que em Mateus 26, 13, ele diz assim: aonde esse evangelho for pregado, em todo o mundo, o que esta mulher fez, deverá ser contado para a sua memória. Jesus chega a declarar que aonde o evangelho for anunciado, a atitude daquela mulher deve ser contada. Jesus determina isso. E eu estou fazendo isso hoje. O ato de gratidão daquela mulher revela o extraordinário de Lázaro, através da primícia da gratidão de Maria. E o texto de João 12 começa assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, João 12, a quem ele ressuscitara entre os mortos. 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim, nem sempre me tendes. O texto começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. João escreve isso 70 anos depois do acontecido. Mas ele faz questão de situar algumas coisas. Primeiro, está muito próximo da morte de Jesus. Segundo, é que o tempo cronos registrado por João só mostra
que existe um calendário de Deus. Muitas vezes, nós achamos que as coisas estão fora do seu tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não. As coisas acontecem sempre no plano de Deus. Sempre há um tempo, sempre há uma hora, sempre há um momento. Por que não foi ontem? Porque não estava no plano. E por que, pastor, não acontece agora? É porque não estava no plano. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um plano. E o plano acontece sempre no tempo de Deus. Há um tempo de Deus para que as histórias sejam contadas. Quando João coloca o registro de que Maria foi aquela que derramou bálsamo, que ungiu o Senhor, para se referir a Lázaro, ele está falando de um acontecimento que ainda não havia acontecido, é claro, dentro da escrita, porque dentro do tempo já havia acontecido já há mais de 70 anos, mas quando ele escreve isso, que ele está pontuando o que ainda vai acontecer, é porque Deus está dizendo uma coisa: olha, as coisas acontecem, e quando elas acontecem é para você ser grato, mas a tua gratidão marca a tua história e marca a tua vida. Se você é grato, saiba de uma coisa: no calendário de Deus a história vai acontecer, porque Deus espera a sua gratidão. O texto vai dizer: Jesus foi para Betânia, 12:1. Jesus foi para Betânia, aonde estava Lázaro. O interessante é que Jesus chega em Betânia, agora, em uma outra situação. Porque na primeira situação, Jesus vai para Betânia em um momento de dor e de lágrimas. Mas agora, Jesus vai para Betânia em um momento de festa. Na primeira situação de João 11, Jesus chega em Betânia e tem luto. Agora em João 12, Jesus vai para Betânia e tem uma janta preparada para ele. Então deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está em todas as situações. Ele está no tempo bom, está no tempo mau. Ele é Deus dos dias ruins e Ele é Deus dos dias bons. Ele sempre está. Jesus está em Betânia quando há lágrimas, mas Jesus está em Betânia quando há festa. Jesus está em Betânia para celebrar no capítulo 12. No capítulo 11, ele está em Betânia para realizar Meiode, o extraordinário. A grande questão é que nós só lembramos de Jesus quando ele é chamado para os dias de luto. Quando nós estamos com dificuldade, a gente chama Jesus. Senhor, lembra-te de mim. E aí você jejuma, você ora, você clama, você busca. Quando você quer uma resposta, você bate na porta. Quando você quer que ele chegue, você manda chamá-lo, como aconteceu em João 11. Agora, o que me chama a atenção é a nossa natureza. Porque na nossa natureza, nós normalmente não somos muito de ser gratos. A gente gosta de discutir, a gente gosta de reclamar, a gente gosta de pedir, a gente gosta de discutir, mas a gente não gosta de agradecer. Vocês já pararam para perceber que a gratidão é algo que não é corriqueiro na sua vida e também na minha? Nós não somos muito gratos. O que eu acho engraçado é quando muitas vezes... Deixa eu fazer um parênteses e não me leve a mal aqui o que eu vou falar. Mas como pastor, as pessoas me procuram sempre quando alguma coisa não está bem. Quando as coisas estão erradas, quando as coisas não estão bem, quando há problemas, as pessoas me procuram. Sempre me procuram. Para pedir alguma coisa, para clamar por uma oração, elas me procuram. Agora, quando as coisas estão bem, elas esquecem de me avisar que as coisas estão bem. E eu só fico normalmente sabendo porque eu vi na postagem, porque alguém me contou. Mas elas se lembram de me ligar, ou de mandar e-mail, ou de me mandar mensagem, ou de me procurarem aqui na igreja, quando as coisas estão em João 11.
dias de luto, dias de lágrimas. Mas elas esquecem de João 12. Agora, uma vez eu estava conversando com a pastora Leonor e nós estávamos tomando o nosso café da tarde. E naquele momento, enquanto ela preparava, eu estava ali olhando para a internet e eu vi umas fotos. E eu disse, Leonor, essa pessoa não é aquela pessoa que nós oramos, jejuamos, que estava nessa situação. Olha, Deus deu vitória para ela. Aí Leonor falou, glória a Deus. E eu falei, e ela fez uma festa. Aleluia. Só que esqueceu de avisar, de convidar. Aí Leonor virou assim para mim e falou assim, mas se ela convidasse, você iria? Eu falei, eu não sei. Normalmente não. Porque se for para um, tem que ir para todos. Normalmente não. Ela falou, então, você está reclamando de quê? Eu falei, eu não estou reclamando porque eu não fui para a festa. Eu estou falando porque eu não fui convidado à festa. Eu não estou reclamando porque eu não fui. Eu estou reclamando porque eu não fui convidado. Porque as pessoas deveriam ter a obrigação de convidar, mesmo sabendo que você não vai. Porque não lembraram de você na hora de João 11? Por que não lembram de você na hora de João 12? Só que você vai dizer assim, pastor, é que o senhor é muito ocupado. Mas lembraram de mim, de me ocupar na hora que precisaram. Aí você vai dizer assim, pastor, o senhor está reclamando? Não, o que eu estou dizendo é que é assim com todo mundo. É assim com a sua família e você. É assim na sua casa. É assim no seu trabalho. É assim em todos os lugares. Todos nós, e eu não sou diferente, e me incluo também no problema. Nós sempre lembramos das pessoas em João 11, mas esquecemos dela em João 12. Nós nos esquecemos de ser gratos. Por isso que Deus ama a gratidão. Porque é comum de nossa parte nos esquecermos de agradecer. De dizer, puxa, Pai, valeu. O Senhor cuidou de mim. Olha quanto eu custei. Desde o dia em que eu nasci até o dia de hoje. É grana pra caramba. E tem filho que não paga um açaí. Faz a conta de quanto essa criatura custou para você. A gratidão é uma chave. Por isso que o texto vai dizer que eles prepararam para Jesus. João 12, 2. Deram a Jesus uma ceia. Prepararam para ele. Mateus e Marcos vai dizer que essa ceia aconteceu na casa de Simão o leproso. É claro que é um ex-leproso, porque senão ele não estaria na mesa. Talvez aquele leproso também, o dono da casa, também tinha sido curado por Jesus. E por isso que ele ali naquela ceia, em comunidade, ele está servindo a Jesus. O texto de João vai dizer que na mesa também estava Lázaro. Ou seja, Lázaro estava na mesa, na casa de Simão. Eram duas pessoas que tinham motivos para ser grato. Mas o texto vai dizer que a mesa está preparada para Jesus. Ou seja, Simão não é a figura principal. Lázaro não é a figura principal. A figura principal da mesa é Jesus. Aquela festa é para Jesus. O convidado é Jesus. A pessoa que se destaca naquela mesa não é o Lázaro que foi ressuscitado, nem o Simão, que é um ex-leproso, que é o dono da casa, mas a mesa está preparada para Jesus. Jesus é a pessoa principal daquela mesa. A pergunta que eu faço para você é: aonde Jesus está na sua vida
aonde Jesus está na mesa. Como que Jesus é honrado? Porque ele está ali, porque ele é honrado. Ele está na casa de um ex-leproso, ao lado um ex-defunto. Então há motivos de sobra para Jesus ser a figura principal da mesa. Só que muita gente, mesmo depois de ser um ex-drogado, um ex-viciado, um ex-adúltero, um ex-promíscuo, um ex-bandido, um ex-mentiroso, um ex-ladrão, um ex-alguma coisa, esquece de que a pessoa principal da mesa é quem te libertou, é quem te salvou, é quem te resgatou, é quem te tirou de onde você estava. Jesus merece ser honrado, Jesus merece ser destacado, porque Jesus é aquele que tem poder para trazer Lázaro de volta e restaurar a vida de Simão. Aonde ele está no seu casamento, aonde ele está na sua família, aonde ele está na sua semana, aonde ele está na sua casa, aonde ele está na sua relação. Irmãos, as pessoas estão sendo crentes por moda ou estão acostumados a ser crente. Porque Jesus já não é mais o próton, já não é mais o primeiro, já não é mais aquele que quando você acorda, ele é adorado. Quando você vai deitar, ele é adorado. Quando você senta na mesa para comer, ele é adorado. Quando você sai, ele é adorado. Quando você está indo, ele é adorado. Quando você volta, ele é adorado. Aonde Jesus está, ele é ou não a figura principal da sua vida? Deixou de ser? Deixou de ser a figura principal? O evangelho tornou-se uma coisa comum. A igreja tornou-se uma coisa comum. Há de fato adoração, devoção, entrega. De fato, ele é a pessoa principal da mesa. O texto do verso de número 2 ainda diz: deram-lhe ali uma ceia e Marta servia. E o interessante é que ela não servia na casa dela, era a casa dos outros. Ela não servia na casa deles, servia na casa de Simão. E o servia, que é a palavra diaconeu, quer dizer que ela servia com graça, servia com vontade, servia servindo. Tem gente que se não for para a sua casa não serve, porque não vai colocar empada na azeitona dos outros. Tem gente que não serve em um ministério, em um departamento, fazer alguma coisa porque ele acha que está fazendo para enaltecer uma outra pessoa. Sabe por que Marta servia? Marta servia porque ela não servia para Simão, o ex-leproso. Ela servia para a figura principal que estava na mesa. Quem serve a Jesus, irmão, serve independente de qualquer coisa. Marta servia porque ela não estava preocupada com o elogio de ninguém. Ela não estava preocupada com o que iam dizer dela. Ela não estava preocupada com o que iam falar dela. Ela simplesmente servia, porque a pessoa que estava ali tinha ressuscitado seu irmão. Para Marta, se alguns dias atrás Jesus não tivesse ressuscitado a Lázaro, ela estaria ainda de luto. Ela ainda estaria chorando a partida do seu irmão. Muitos de nós aqui, muitos de nós, esquecemos de quem nós éramos. E por isso, não servimos com alegria. E por isso, para muita gente, servir depende de se o líder me convida com jeitinho. Se todo mundo fala com graça. As pessoas estão preocupadas, irmãos, muitas vezes em suas posições, e não para quem está fazendo.
Marta servia na casa de Simão, não era na casa dela. Mas para Marta tanto faz, porque o que importa é quem está sentado na mesa. E quem estava era Jesus. Para quem nós fazemos? A quem nós servimos? Aonde está, irmãos, o nosso voluntariado, o nosso servir, a nossa devoção e a nossa adoração? As pessoas estão preocupadas consigo. Marta estava na casa de uma outra pessoa, porque ela estava preocupada em agradar a Jesus. A nossa primícia, o nosso servir, o nosso próton, a nossa oferta, se ela não for direcionada para Jesus, o nosso serviço cansa, irmãos. Cansa. Quando nós estamos servindo, irmãos, com graça, com vontade, para Jesus, a gente não tem problema. Agora, quando nós estamos servindo, estamos preocupados que alguém nos elogie, que alguém reconheça, que alguém bata no nosso ombro, que alguém diga que você é o cara, que você é a mulher, que o pastor elogie você, que você seja, de uma certa forma, homenageado. Fazer cansa. Porque o homem nunca vai corresponder com as suas expectativas. Sempre você vai querer mais, e automaticamente, por não ter, você cansa. É como se citei hoje pela manhã, como se alguém que fosse aqui em cima tocar, vamos dizer um tecladista, e ele está aqui tocando, mas ele está preocupado com o que os outros acham, se ele está tocando bem ou se ele não está tocando bem. Se o pastor está gostando ou se o pastor não está gostando. Se fulano vai elogiar ou se fulano não vai elogiar. Se o líder menciona ele ou não menciona ele. Quando a pessoa começa a estar preocupado com os outros, chega uma hora que ela cansa. Há uma diferença de quando você está servindo para Jesus que você cansa. Porque até servindo para Jesus também cansa, porque eu já cansei. Mas quando a gente está cansado, a gente descansa. A gente não desiste. A gente não para. A gente descansa. Dá um tempo e recupera o fôlego. Mas quando você está fazendo para homens, você cansa e não volta. Mas quando você está fazendo para Jesus, é diferente. Porque você está aqui adorando, e eu estou citando aqui novamente, o cara está aqui no teclado, adorando, a presença de Deus está enchendo ele está adorando, ele está glorificando. Ele não quer saber de nada em volta, porque ele está conectado com os céus. E ele passa a semana inteira pensando, nossa, que presença, que culto, que vontade. E ele fica ansioso de que chegue o outro culto, porque ele quer tocar de novo, porque ele quer de novo aquela presença. Há uma diferença de quando você faz para homens, há uma diferença de quando você faz para Deus. Marta servia Jesus, porque Jesus era o foco da sua atenção. Por isso que o texto diz, no verso de número 3, Maria pegou um frasco, verso de número 3, 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Nardo puro. Puro é uma palavra do grego aqui chamado písticos, que poderia ser traduzido algo difícil de reproduzir. Porque o nardo era uma especiaria importada da Índia, entre as montanhas do Himalaia e as montanhas do Tibete. Então, naquela época as pessoas iam lá nesse local, extraíam o nardo, desciam aquelas montanhas, atravessavam tudo aquilo para chegar em Jerusalém. Então era algo, por isso que o texto diz, muito precioso, muito caro.
E a ideia do puro é que não era uma cópia, não era algo comum, não era algo a mais, não era algo igual a tudo. Era único, era especial, era próton. Esse nardo mostra a dificuldade e o sacrifício de algo extremamente especial. E Maria pega exatamente isso. Nardo puro. Não era óleo com essência, era bálsamo. Algumas versões diz perfume de muito valor. Então ela pega algo único, algo que não existe igual, que não dá para ser uma cópia, não dá para ser uma coisa comum, não dá para fazer como você faz para todo mundo. Tinha que ser algo bem elaborado, caro, raro, o melhor. Porque se você entende que aquele que está sentado na mesa é o que fez o milagre na sua vida, se você entende que aquele que está na mesa é o que restaurou o teu casamento, te libertou das drogas, se aquele que está na mesa é aquele que te salvou, tirou você do inferno, escreveu o seu nome no livro da vida, se você entende que aquele que está ali é o que disse haja luz e a luz se fez, aquele que está ali tem poder para curar, libertar, salvar, perdoar, batizar com o Espírito Santo, aquele que está ali é o Senhor de todas as coisas, então você não pode dar qualquer coisa. As pessoas estão servindo a Deus como quem servem a um patrão que está com o 13º atrasado, com raiva. As pessoas estão servindo a Deus e não estão entregando o seu nardo puro, elas estão dando qualquer coisa. Estamos vivendo uma geração que gosta de estar na igreja, mas entrega qualquer coisa. Maria entregou o nardo puro, porque aquele que estava ali, ela reconhecia quem ele era. Sabe por que eu sirvo, irmãos? Porque às vezes eu fico pensando, se há 30 anos atrás, Jesus não tivesse batido na porta daquele carro que eu estava indo para casa, e não tivesse falado comigo ali, não tivesse me trazido de volta. Às vezes eu penso, se eu continuasse no mundo, o que seria dos meus filhos? O que seria da minha família? Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, quem seria hoje o Jonatas? Quem seria hoje o Gabriel? Porque os homens que eles são, é por causa do Cristo que nós servimos. Como seria a minha relação com a minha esposa? Será que eu estaria casado ainda? Será que eu estaria bem? Então eu fico olhando para isso. Eu fico olhando para eles. Quando nós estamos em casa, meus filhos com as minhas noras, eu fico olhando para eles. Porque não há algo mais especial do que sentar na mesa com a família. Jesus gostava de mesa. E eu me sento na mesa, às vezes eu fico olhando para eles, só olhando. E louvando a Deus por esse ambiente da minha casa. Só que não foi eu que construí isso. Foi Jesus que fez isso. Por isso, por que não dar o meu nardo puro? Por que não dar tudo? Por que não reconhecer Jesus
como sendo o mais importante da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu casamento, da minha história. Muito precioso, muito precioso. Era o melhor, era o próton, era o principal. Irmãos, eu não estou falando sobre servir a igreja. Eu estou falando sobre o seu coração para com a igreja. Eu não estou falando de você entregar, ofertar, dar, mas é como está o seu coração. É o motivo disso. Porque não é sobre volume, é sobre propósito, o porquê que eu estou fazendo. Por isso que, quando nós damos tempo, nosso voluntariado, nossas ofertas, nossos dons, nossos talentos, nosso exercício, é o nosso nardo puro. Será que o que você está fazendo no reino de Deus é nardo puro ou é perfume batizado? Será que o que você está fazendo é de fato o melhor, muito precioso? Ou é somente uma essência qualquer? Amar a casa de Deus, servir a Ele, ganhar almas, cuidar delas, estar no reino. Só vai entender isso, irmãos, quem viveu um mundo promíscuo e hoje vive um mundo de santidade. Quem viveu nas trevas e hoje anda na luz. Por isso que quando eu penso nas coisas, quando eu penso e vejo aonde eu estou, irmãos, eu consigo enxergar quem Jesus é e aonde Ele está na mesa. Maria comprou o melhor. Vai dizer que poderia ser vendido aquilo por 300 denários e ser dado aos pobres. O texto vai dizer que, na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres. Aquilo era só um pretexto. Mas ela planejou. Ela comprou o melhor. Equivalente a 1 ano de salário. Ela veio por trás, porque a mesa era em U, ele estava com os pés por trás. Mateus e Marcos vão dizer que o óleo, que o perfume é derramado sobre o seu cabelo. João se impacta, não é com o perfume derramado. Por isso que ele fala dos pés. Porque Mateus e Marcos vão dizer que ela quebra o vaso. Ela quebra o vaso de alabastro e derrama sobre ele perfume. Mas os pés, ela usa o cabelo para enxugar, para limpar. E isso marcou a mente de João. Porque como ela estava por trás, ela fez isso, ela não queria aparecer. Ela não queria chamar atenção para ela. Ela fez isso porque havia gratidão no seu coração. Ela sabia que alguns dias atrás a casa dela chorava de luto. Até que Jesus entrou com vida, com graça, com milagre, com transformação. Quem tem motivos para agradecer, entrega o seu nardo puro. Ela quebra o vaso. Mateus e Marcos vai dizer que ela quebra o vaso. E ela quebra o vaso, que é para não ficar nada dentro do vaso. É entrega total, irmãos. É entrega plena. É entrega completa. Não é uma meia boca. Não é servir quando pode. Não é fazer quando dá. É uma entrega total, irmãos. Jesus disse: o que essa mulher fez, conta para todo mundo. Aonde esse evangelho for pregado, conta
Porque aquele que tem um coração grato faz uma entrega total. Entrega tudo. Entrega a vida. Entrega a voz. Entrega o tempo. Entrega os dons. Entrega as habilidades. Entrega o talento. Entrega a família. Entrega os filhos. Entrega a casa. Ela ungiu, derramou perfume nos pés e usou o que seria a sua intimidade, porque os cabelos no Oriente Médio revelam a intimidade. Por isso que as muçulmanas usam véu, mas as judias também, elas usam lenço. Por isso que Paulo fala também do lenço lá em Coríntios. Tem até uma igreja por aí chamada Igreja do Véu. Porque no Oriente, a ideia dos cabelos revelados é para a intimidade da mulher com o seu esposo. Era o conceito deles. Por isso que, quando ela enxuga com os cabelos, ela está dizendo àquela reunião que está ali: não há nada mais importante do que o estar aos seus pés. Não há nada mais importante do que a minha vida estar debruçada sobre os pés. Isso é uma adoração com sacrifício, uma entrega sem reservas. É abrir mão sem medo. É a gratidão do que Ele fez na minha vida. Ela não queria aparecer. Ela queria ser grata. Por isso que quando você faz, não tem volta. Quando você entrega, não tem volta. Quando você decide servir, não tem volta. Nada fica com a gente, tudo está aos seus pés. E o texto diz que quando ela quebra o perfume, que ela derrama o perfume, verso 3, encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Aquela mulher, quando ela derrama aquele perfume, todo aquele ambiente fica perfumado. Foi um ato de gratidão que todo mundo viu e todo mundo sentiu. Será que o seu servir, o seu derramar, está perfumando o ambiente que você anda? Ou o seu servir fede? Ou o seu servir gera problema? Ou o seu servir gera confusão? Ou o seu servir gera intriga? Ou o seu servir gera discórdia? Ou o seu servir afasta pessoas? Como é o seu servir? Ele enche o ambiente de perfume? De algo agradável? Ou ele tumultua? O nosso servir revela o nosso coração. Imagine duas pessoas servindo. Os dois aqui. Um mora aqui na rua de trás. O outro mora lá em Paulista. Mora lá para o lado de Paulista. Lá para dentro. No mais, já chegando ali, Tapsuma, Igaraçu, lá para dentro. Aí, os dois são escalados pela manhã. Aí o que mora lá para o lado de... O horário de chegar aqui é 8 horas. Porque o culto começa às 9. Mas o que mora lá para o lado de Igaraçu, chega 10 para as 8. E o que mora na rua de trás, chega de 8h40. Os dois servem no horário do culto. Top. O culto acaba de 11. Aí o que mora na rua de trás já tem um compromisso. E ele sai 10 para as 11. E ele pede para o que mora lá em Igaraçu:
fechar a igreja, que era a responsabilidade dele. E o que mora em Igaraçu sai de meio-dia, porque cobriu o que mora na rua de trás, que saiu de 10 para as 11. Quem dos dois você acha que fez melhor? Todo mundo vai dizer, claro, é o que mora em Igaraçu. Mas alguém pode também dizer assim, pastor, o senhor não conhece o coração. Mas Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. Quando você prioriza as coisas de Deus, o perfume enche a casa onde você está. Quando Ele é prioridade na sua vida, as pessoas que estão em sua volta sentem o perfume do servir, sentem o bálsamo derramado, sentem o nardo de muito preço. Porque não existe servir sem entrega, não existe servir sem gratidão, e não existe gratidão sem serviço. Mas o texto do verso 4 e 5 diz que mesmo que o perfume encheu toda a casa, diz assim, mas Judas Iscariotes, que não era qualquer um dos discípulos, um dos 12, não era qualquer um, também estava na mesa. João vai dizer que esse Judas era aquele que iria trair. Mas João está escrevendo isso, já se passaram 60 anos, então ele sabe da história. Mas no dia, ele não sabia. Ele só dá uma referência de quem era o Judas. Como ele deu de Maria, a mulher que derramou e foi grata. Agora ele está dizendo que é aquele que vai traí-lo. Ele está só apontando a pessoa. Mas quem está na mesa é um dos 12, é um dos apóstolos. Estava na ressurreição, estava na multiplicação, estava quando ele andou sobre as águas. Não era qualquer um, era um dos 12. Mas quando aquela mulher derramou o perfume, ele se levanta contra. E diz, poderia ser diferente. Poderia vender e dar aos pobres. Aquela mulher está derramando o seu vaso de alabastro, o seu nardo puro nos pés de Jesus. Porque alguns dias atrás o seu irmão morto é ressuscitado. E a pessoa mais importante da vida dela está sentado agora naquela mesa e ela se chama Jesus. E aquela mulher está entregando o seu tudo, o seu melhor, o seu próton. Mas na mesa, contra ela também tem Judas. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca vai faltar Judas na mesa. Por mais que você queira servir a Deus, vai ter gente do contra. Por mais que você queira entregar o seu melhor ao Senhor, vai ter gente do contra. Às vezes o do contra está dentro da casa. Às vezes o do contra é o teu melhor amigo. Às vezes o do contra são pessoas que você confia. Mas tem gente que não gosta de você na casa de Deus. Tem gente que não gosta de você servindo. Tem gente que não gosta do perfume que exala da presença de Deus através da sua vida no ambiente que você chega. E tem gente que até parece que é autoridade, é um dos 12, sabe o que está dizendo. Sabe o que é que Mateus e Marcos diz? Que todos os discípulos que estavam na mesa também ficaram indignados. Mateus 26:8 diz que todos os discípulos ficaram indignados com a atitude daquela mulher. Ou seja, Judas tinha um bom papo. Convenceu as pessoas de que ele estava certo e a mulher estava errado.
convenceu os 11 amigos dele que aquela mulher que estava dando o seu melhor para o Senhor estava errada, que poderia ser feito diferente. A mulher ficou sozinha naquela mesa, todo mundo olhando para ela de forma indignada. Até que no verso 7, Jesus, que recebe a adoração, diz: basta, ninguém mexe com essa mulher, deixa, eu sei o que ela está fazendo, ela está me adorando, ela está me preparando para o que vem depois, deixa, não se meta, não entre em conflito com esta mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles que adoram, Deus se levanta a seu favor. Aqueles que o servem, aqueles que entregam o seu nardo puro, aqueles que dão o seu melhor para Deus, Ele chegando, Ele se levanta em sua defesa, Ele se levanta em sua adoração. Aquela mulher, quando ela entrega, ela está pensando no seu coração, na gratidão, e ela está entregando para Jesus. Judas está falando dos outros, mas está pensando em si. Aquela mulher está derramando aquilo que é mais caro para ela, que custa, que é precioso. Mas para Judas ele usa os outros para justificar os seus interesses. Por isso que Jesus disse: esta mulher fez algo que transcende a nossa relação humana. Enquanto que ele está pensando nos homens, essa mulher está pensando no que vai acontecer comigo, porque eu vou morrer. E ela já está preparando o meu corpo para o momento da minha morte e da minha ressurreição. Enquanto que Judas está pensando no que vai acontecer aqui na terra, aquela mulher, ela consegue enxergar o sobrenatural. E ela vê mais além. Por isso que Jesus disse: deixa. Porque quem tem olhos no sobrenatural, Jesus está do seu lado. Nós amamos a Deus, mas amamos de boca, não amamos de coração. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque todos nós sempre focamos em nós, para depois ser no Senhor. Sabe, até mesmo o próprio Senhor, Ele é apenas um instrumento dos nossos próprios interesses. Mas será que tudo que nós fazemos, nós pensamos: será que o Senhor está sendo glorificado? Será que o Senhor está sendo adorado? Será que o Senhor está sendo a primazia nessa mesa, na minha casa, na minha vida? Será que o Senhor está sendo a coisa mais importante de tudo que eu faço? Ou o Senhor é só o meio de eu colocar a mão na bolsa? Será que o Senhor está sendo de fato a coisa mais importante? Será que nós estamos com o nosso coração, a nossa mente voltados para o Senhor? Quando que Jesus se torna a figura principal da mesa? Quando eu consigo enxergar que alguns dias atrás Lázaro estava no túmulo e agora ele está na mesa. Quando eu consigo enxergar aonde eu estava há alguns anos atrás e aonde eu estou hoje. Quando eu consigo enxergar que o diabo tinha um escrito, um
todas os meus pecados, os meus devaneios escrito. Ezequias, acusado disso, e eu enxergo isso. Mas eu também enxergo que um dia ele pegou esse escrito que me condenava e cravou na cruz. E disse: perdoado está. É quem sente isso. E você começa a sentir para quem você faz. Para quem você derrama o vaso. Para quem você entrega o seu tudo. Olhar para os meus filhos é uma alegria para mim. Olhar para o meu casamento é uma alegria. Olhar para a minha casa é uma alegria. Quem sabe o que era ruim e hoje tem de melhor, entenda o que eu vou dizer. Outro dia desse, nós estávamos mexendo nas fotos lá de casa, eu e a pastora, e a gente achou uma foto, ela tipicamente assembleiana, com a saia aqui, sandália, aquela jardineira azul. Saindo de casa, nós íamos pegar o ônibus. E quando a gente saía de casa, recém-casado, e a gente ia pegar o ônibus, a gente descia uma ladeira e subia outra. Lá próximo do Espinhaço da Gata, onde a gente morava. E como era lama, era uma descida de barro e uma subida de barro. Quando chovia, eu e ela colocávamos o pé literalmente na lama. O Jonatas não era nem nascido. A gente puxava as roupas para o joelho e descíamos até a Vila La Roque para pegar o ônibus. E quando a gente chegava lá, na esquina tinha uma casa, uma mulher gente boa, que ela deixava sempre o portão aberto, que a gente entrava para lavar os pés e calçar o sapato para poder pegar o ônibus. E quem andou com os pés na lama e hoje anda de carro, sabe a diferença. Quem nunca andou com os pés na lama, não vai saber a diferença. Por isso que quando aquela mulher entrega o seu tudo, ela não está entregando porque ela quer se destacar no meio dos apóstolos. É que ela sabe o que Jesus fez. E quem sabe aonde estava e aonde está, só tem motivos para agradecer. Não tem outro motivo. O único motivo é o de gratidão. É de quebrar o vaso. É de tirar o seu tudo. É de dar o seu melhor. É de dizer: o que eu estou fazendo para o Senhor ainda é pouco. É muito pouco. Porque o meu Deus merece mais. Porque o meu Senhor merece mais. Porque eu sei o que eu construí para mim, mas que Ele desfez. E refez. E fez de novo. E me deu uma segunda chance. E eu não quero errar. Eu quero ser grato. Eu quero agradecê-lo. Eu quero me render aos seus pés. E derramar o meu perfume diante dele. Fique de pé.